Heidi Firkus nasceu em 14 de dezembro de 1984 na cidade de Saint Paul, no estado de Minnesota. Ela era filha de John e Linda Erickson e tinha 2 irmãos, Peter e Joel. Heidi dedicou sua vida a Jesus Cristo quando era criança e caminhou fielmente com ele. Ela era descrita como uma criança alegre de Deus, amada por sua família e muitos amigos maravilhosos. Em 2005, Heidi conheceu Nicholas Firkus na igreja, se deram bem e logo se casaram. Nick nasceu em 25 de fevereiro de 1983, filho de Steve e Julie Firkus. Heidi encontrou trabalho na Securia, uma empresa de serviços financeiros, enquanto Nick Firkus era diretor de operações de uma empresa de limpeza de carpetes. Heidi e Nick Firkus eram próximos de seus pais. Em 2010, o casal enfrentava dificuldades financeiras e estava prestes a ser despejado de sua casa, com uma dívida de mais de $15.000 em cartões de crédito. Heidi não sabia de nada disso, pois Nick, envergonhado, não havia contado a ninguém sobre a situação financeira deles. No dia 25 de abril de 2010, por volta das 6h30 da manhã, Heidi, de 25 anos, fez uma ligação para a emergência de seu celular, dizendo freneticamente que alguém estava tentando invadir sua casa. Ela podia ser ouvida respirando pesadamente e gritando, claramente aterrorizada. A ligação terminou rapidamente com um barulho alto. Apenas 65 segundos depois, outra ligação para a emergência foi feita de sua casa, desta vez pelo marido, Nick Firkus, de 27 anos. "Minha esposa está chocada, alguém invadiu nossa casa", gritou Nick ao telefone. "Fui baleado." Quando os policiais chegaram à cena, encontraram Nick com um ferimento de bala na coxa esquerda, ao lado de Heidi no chão. Ele estava falando com o operador da emergência, muito emocionado, e foi levado ao hospital. Heidi havia sido fatalmente baleada nas costas, seu corpo foi encontrado na cozinha. Os investigadores notaram que a casa dos Firkus estava limpa e arrumada, e a mesa de entrada ao lado da porta da frente estava intacta. Não encontraram sinais de luta ou de alguém que forçasse a entrada na casa. Nick Firkus disse ao sargento Jim Gray do departamento de polícia de Saint Paul que acordou com um barulho suspeito em sua porta da frente, pegou sua espingarda no armário onde a guardava por segurança e alertou sua esposa que dormia. Ambos estavam tentando fugir pela porta dos fundos indo até a garagem para escapar. Heidi parou ao lado da porta da frente para pegar sua carteira, que estava na mesa ao lado da porta da frente. Naquele momento, a porta se abriu e havia um cara com cerca de 1,85 m com um moletom escuro e com o capuz apertado em torno do rosto. Nick Firkus explicou que o intruso agarrou o cano da espingarda deles, o que iniciou uma luta. Durante a luta, seu dedo escorregou para o gatilho e a arma disparou acidentalmente, atingindo Heidi, que caiu no chão. Enquanto ainda lutavam, a arma disparou novamente, desta vez atingindo Nick na perna. O intruso então fugiu pela porta da frente. Nick explicou à polícia que estavam enfrentando dificuldades financeiras e corriam o risco de perder a casa devido ao atraso nas contas. Eles não haviam compartilhado essa situação com amigos ou familiares, mas planejavam contar aos pais e amigos e se mudar mais tarde naquele dia. Segundo ele, eles planejavam arrumar a casa no domingo e segunda-feira pela manhã colocar algumas de suas coisas na garagem para pegar mais tarde e encontrar algum lugar para ficar. Porém, fotografias tiradas dentro da casa deles após o incidente mostraram que apesar de terem que sair da casa no dia seguinte, absolutamente nada havia sido empacotado. Além disso, Heidi estava escalada para trabalhar na segunda-feira, 26 de abril, ela não havia pedido folga. Na quinta-feira, 22 de abril de 2010, 3 dias antes de sua vida ser tristemente interrompida, Heidi trocou mensagens de texto com uma amiga fazendo planos para fazer as unhas na tarde de domingo, 25 de abril. Nessa troca de mensagens, Heidi foi dada a opção de fazer a pedicure no domingo ou na quarta-feira seguinte e Heidi escolheu domingo. Ela também sugeriu que todos fossem à igreja juntos naquela manhã de domingo. Era evidente que Heidi não sabia de nada sobre o despejo ou que eles precisavam se mudar para um novo lugar. O funeral de Heidi aconteceu na cidade de Roseville, no estado de Minnesota, uma semana após ela perder a vida. Muitas mensagens de simpatia para seus pais, Nick, e suas famílias chegaram. Ela foi lembrada como uma bela jovem e a comunidade ficou profundamente entristecida. Em sua lápide, as palavras "Criança Alegre de Deus" estão gravadas. Uma extensa busca no bairro com cães não mostraram sinais de um intruso. Nada foi encontrado. Os investigadores observaram que Nick Firkus falou várias coisas falsas durante as entrevistas. Com isso, ele se tornou um suspeito no caso quando a polícia não encontrou sinais de arrombamento forçado ou itens desaparecidos.
Quando os investigadores examinaram o áudio das duas chamadas para a emergência, não havia ruídos de fundo que indicassem que havia um intruso ou luta em andamento. Eles também encontraram apenas o DNA de Nick Firkus na arma, e várias testemunhas falaram que não havia barulho de arrombamento ou luta na vizinhança. Os advogados de Nick Firkus afirmaram que o intruso estava usando luvas e ficou na casa por apenas alguns segundos, então ele não poderia ter deixado evidências de DNA. Nick Firkus contratou os serviços de um advogado de defesa chamado Joe Friedberg, que recomendou que ele cortasse o contato com o Departamento de Polícia de St. Paul. Seguindo o conselho de seu advogado, Nick Firkus recusou o pedido dos investigadores para se sentar com um artista de retratos falados para criar um composto do suposto intruso. Eu sabia que eles estavam usando isso como alavanca para tentar interrogar Nick, então eu disse que não faríamos isso, mas contrataríamos um artista para fazer o retrato ao invés da polícia, disse Friedberg em uma entrevista. Nick Firkus e Joe Friedberg voltaram ao Departamento de Polícia de St. Paul com seu próprio retrato do suposto intruso, que Nick Firkus disse ser um homem de cerca de 30 anos, usando um moletom com capuz. A polícia divulgou o retrato pela mídia para ver se surgiam dicas. Uma mulher identificou Michael P. para a polícia como uma possível correspondência. Os investigadores começaram a pesquisar imediatamente e descobriram que ele estava envolvido em um padrão de invasões a domicílios em St. Paul. No entanto, Michael P. estava preso no dia do assassinato de Hyde. As autoridades o inocentaram de qualquer envolvimento neste caso. Alguns meses após a morte de Hyde, Nick Firkus conheceu Raquel Watson. Ela acreditava que ele era o homem dos seus sonhos. Raquel é descrita como uma pessoa amorosa, atenciosa e generosa, sempre pronta para estender a mão. Ela também é conhecida por seu comportamento gentil e amigável, o que a ajuda a manter relacionamentos positivos com todos ao seu redor. Também nascida em Minnesota, Raquel conheceu Nick Firkus pessoalmente através de sua irmã Sarah e seu cunhado David Olson, que eram amigos íntimos de Hyde. Na verdade, Sarah se considerava uma das melhores amigas de Hyde e foi ela quem insistiu que Nick Firkus era um homem maravilhoso que amava e cuidava de sua primeira esposa sem falhas. Os dois se casaram em agosto de 2012 e se mudaram para uma casa comprada para eles pelos pais de Nick Firkus. Eles deram as boas-vindas ao seu primeiro filho apenas alguns meses depois. Vizinhos que estavam familiarizados com o casal afirmaram que eles pareciam completamente apaixonados e até se tornaram pais de mais 2 filhos maravilhosos. No entanto, com o tempo, Raquel começou a duvidar do envolvimento de seu marido no caso de Hyde. Suas suspeitas sobre o envolvimento de seu marido com o que aconteceu a Hyde foram levantadas quando ela encontrou um aviso de que poderiam perder sua casa para a execução fiscal devido a impostos não pagos. Ela imediatamente pensou no que havia ouvido sobre a morte de Hyde. Segundo Raquel, eu não sabia que isso estava acontecendo e estou vivendo com essa pessoa, tenho filhos com essa pessoa e da última vez que ele teve problemas financeiros, muitas coisas deram errado, disse ela em uma entrevista. Ela decidiu confrontá-lo sobre isso porque também temia por sua vida. Ela enviou seus filhos para sua mãe e até decidiu gravar toda a conversa antes de falar com Nick. Embora Nick Firkus não tenha dito nada incriminador enquanto conversava com sua esposa, era evidente que ele estava escondendo algo. Em uma gravação, Raquel disse: "Você mentir tão facilmente na minha frente várias e várias vezes me faz pensar que..." Nick a interrompeu e disse que eu poderia acabar com a vida da minha primeira esposa. Ao que ela respondeu, sim. Essa preocupação continuou incomodando Raquel até que ela não aguentou mais e se divorciou dele em 2019. Em 2019, a sargenta Nicole Sipes do Departamento de Polícia de St. Paul deu uma nova olhada no caso de Hyde Firkus. O caso sempre me incomodou porque as circunstâncias não pareciam se encaixar no que aconteceu, disse Sipes. Uma vez que Sipes soube do recente divórcio de Nick Firkus de sua segunda esposa, ela entrou em contato com Raquel, que compartilhou suas suspeitas sobre Nick. Em maio de 2021, Nick Firkus foi preso e, pela primeira vez, oficialmente acusado de tirar a vida de sua primeira esposa. A investigação mostrou que Nick Firkus foi notificado sobre os problemas de sua casa em junho de 2009 e sua casa foi vendida em um leilão do xerife no mesmo mês, 10 meses antes de Hyde ser assassinada. Os procedimentos de despejo foram iniciados em fevereiro e uma audiência de despejo foi realizada em 8 de março de 2010, em que Nick Firkus compareceu sozinho. A data do despejo foi originalmente marcada para 9 de abril de 2010. Nick Firkus ligou para os advogados e afirmou que sua avó estava doente e sob seus cuidados e pediu para adiar para 26 de abril. No entanto, os investigadores não encontraram evidências de que sua avó estivesse doente ou algo parecido.
Em uma análise dos e-mails trocados pelo casal e dos documentos financeiros encontrados na casa, os investigadores não encontraram nenhuma evidência de que Hyde estava ciente do despejo que estava prestes a acontecer. O julgamento de Nick Firkus começou em fevereiro de 2022. Os advogados de defesa argumentaram que Hyde sabia do despejo iminente. Os promotores, por outro lado, disseram que ela não sabia e que seu marido estava desesperado. A reclamação contra Nick Firkus afirmava que ele não havia feito nenhum empacotamento e manteve Hyde completamente sem informações sobre o fato de que eles estavam prestes a ser despejados em 26 de abril de 2010, um dia após o assassinato. Os investigadores revisaram as mensagens de texto e e-mails enviados e recebidos dos celulares e das contas de e-mail de Hyde e Nick Firkus. Não há uma única mensagem que faça referência à execução hipotecária ou aos procedimentos de despejo ou que dê qualquer indicação de que eles precisariam sair de sua casa imediatamente. Pelo contrário, em 11 de março de 2010, Hyde enviou um e-mail a um amigo dizendo: "Queria que não estivéssemos amarrados à nossa casa para que pudéssemos nos mudar para algum lugar divertido." O escritório de advocacia que lidava com a execução hipotecária e o despejo não tem documentação assinada por Hyde e seus representantes nunca tiveram contato com ela. Todos os seus contatos foram com Nick Firkus. Os investigadores conversaram com familiares, amigos e colegas de trabalho de Hyde, e ninguém disse que Hyde mencionou algo sobre execução hipotecária, despejo ou a necessidade de um lugar para ficar ou guardar seus pertences. Em abril de 2010, Hyde enviou vários e-mails para Nick Firkus sobre agendar uma reunião com um corretor imobiliário que os ajudou a comprar a casa e que era referido como JS, e ele também era um amigo da igreja próximo deles. Nick Firkus respondeu dizendo que havia entrado em contato com JS. Em 23 de abril de 2010, Hyde enviou a Nick Firkus um e-mail perguntando se ele tinha ouvido falar de JS. Nick Firkus respondeu o seguinte: "JS disse que está pronto para me encontrar. Eu disse a ele que segunda-feira deve ser bom." A polícia entrevistou JS, que disse que não havia falado com Nick Firkus há mais de um ano e que não havia nenhuma reunião agendada para qualquer segunda-feira. O FBI também combinou seus testes balísticos e um modelo virtual da casa de Hyde e Nick Firkus para provar que os tiros provavelmente não foram acidentais no meio da luta, mas sim intencionais. No entanto, o advogado de Nick Firkus argumentou que essas descobertas não necessariamente desmentiam sua versão dos eventos. Finalmente, o promotor fez a grande pergunta: "Você teve algo a ver com o incidente em que Hyde perdeu a vida?" "Não, com certeza não", disse Nick Firkus. Os promotores do condado de Ramsey argumentaram que Nick Firkus escondeu detalhes de suas dificuldades financeiras de sua esposa e tirou a vida dela devido à vergonha de seu despejo iminente. "Ele tirou a vida de Hyde e salvou sua reputação", disse uma assistente do tribunal. O julgamento durou 11 dias. Em 10 de fevereiro de 2023, após 4 horas de discussões, o júri considerou Nick Firkus culpado pelo assassinato de Hyde Firkus. Robert Richmond, o advogado de defesa de Nick Firkus, refutou essas alegações, mas mesmo assim ele foi considerado culpado de todas as acusações contra ele. Em abril de 2023, Firkus foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional.